Tá? Então, a Jana hoje veio aqui para fazer uma fala com a gente, tá? Ela é minha colega no grupo de pesquisa, ela está fazendo doutorado agora. Ela vai explicar melhor a linha de pesquisa dela. Mas, assim, eu queria dizer o quanto foi importante a participação da Jana aqui. Porque eu estava conversando até com a Raíssa já que na, nas outras duas turmas ela participou no terceiro encontro. E a gente viu como o pessoal conseguia enxergar com mais clareza do que a gente estava querendo dizer depois que ela falou, sabe? Vocês agora estão vindo, ela está vindo falar só na última aula, a gente percebeu que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, tá? Então eu espero que ela seja a luz, como ela foi nas outras duas turmas, tá? Mas, então, Jana, obrigado por estar participando de novo, tá? E pode começar. Não, deixa só eu agradecer também, que a fala dela é sensacional, gente. É muito legal o trabalho dela. E justamente o que a gente estava vendo era isso, que a gente sabe muito apresentar a ferramenta para vocês, mas ela sabe apresentar como é que é a vivência na prática, de ser o professor, de estar lá, de mostrar a parte pedagógica, de ver como é que funciona. Então ela consegue inspirar muito e dar uma clareza bem legal. Espero que vocês gostem. Tudo bem, certamente. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada, colegas. Fico bem feliz de poder compartilhar essas experiências com vocês, porque nós todos, né, a gente é chão de sala de aula. Então, eu gosto, a minha experiência de pesquisa, ela se constrói no contexto com os alunos, é ali na vivência, na experiência de questões que vão me inquietando, que vão fazendo com que eu faça perguntas. E isso é uma coisa que eu acho que eu trago na minha docência, mas, assim, não foi algo que, que veio também comigo, né? Foi construído. Eu sou professora já há 27 anos. E é óbvio que com a experiência da sala de aula, algumas coisas vão te deixando mais curiosa, te fazem querer buscar mais, né? Eu me considero uma prof bem inquieta, me pergunto muito e eu tenho a minha atenção assim muito aberta, muito em suspensão durante a minha prática pedagógica. Então eu tô assim, ó, eu tô sempre observando para ver o que é que tá rolando, o que é que tá acontecendo, porque tem certos movimentos que vão acontecendo no contexto da sala de aula e às vezes a gente acha que isso não tem a ver com educação, mas tem, né? Muito a ver. E a gente daí pode muitas vezes ter situações em que a gente consiga trazer mais engajamento, inclusive, para os alunos, em função disso, né? Eu me lembro uma época, isso foi em 2017, não sei se vocês lembram, tinha um jogo que era o Spinner, era um negocinho que eles tinham, que eles ficavam girando. E, assim, na minha sala de aula, em 2017, de terceiro ano do Fundamental, mas eles tudo tinham aqueles spinners, né? E daí tinha de cor diferente, de luzinha, de um monte de coisa. E eles não passavam, e eles ficavam a aula toda assim, né? E eu também, eu fico pensando assim, né? Às vezes é chato aquela coisa, tu fica dizendo, põe na mochila, guarda, tá, tudo bem, tem, né, momento para isso, momento para aquilo, mas daí aquilo ali me acendeu uma luzinha. Eu fiquei pensando, né, puxa, mas será que isso aqui eu não consigo fazer nada com isso? Porque se está gerando algum tipo de interesse neles, de alguma forma, eles estão com a atenção focada nesse jogo. O que será que eu posso fazer? Daí veio a minha inquietação. O que será que eu posso fazer junto com a minha aula que eu consiga agregar esse bendito desse spinner, né? E daí foi, montei pensei, fui vendo com eles como é que era, né? Como é que era o jogo em si, né? Como é que eu observei eles jogando, como é que acontecia. E daí fiz, né, um mini projeto com eles em que o spinner era um dos elementos, né? Então são essas coisas assim que eu trago muito
da minha experiência da sala de aula, porque tudo o que eu construo ali com eles, né? Eu não estou de fora observando, estou lá junto. Então, um pouco do que eu vou trazer, assim, que a gente vai bater um papo hoje, na verdade, né? Com vocês, é um pouco das minhas inquietações relacionadas a esse contexto que também tem a ver com a programação. E daí, Berlese, acabou mesmo de tocar aqui o interfone, que nem eu te disse que ia tocar. Tu me dá um minutinho? Claro, claro. Pode ir lá. Tá, deixa eu só ver aqui se meu marido conseguiu atender, ou se então, em 2 minutos eu volto. Só um momentinho, gente, por favor. Existe o execute order, né? Que tinha deixado pronto já. E daí, eu não sei, tipo, basicamente eu chamar ele, enviando os parâmetros, quando tiver toda a instrução aceita, ou tem alguma coisa a mais. Tá, pode ser, beleza. Então, eu vou salvar na minha estrutura. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou precisar fazer melhor. Aí, vai ter que passar com o que é esse payload que ele espera, ou que tem ali no esquema. O Eduardo, Oi. a Janaína é professora da rede de São Leopoldo? Então, ela trabalha numa escola em Novo Hamburgo, que ela é uma escola privada e bilíngue. Mas vocês vão ver, assim, que tudo que ela fala, assim, por mais que seja uma realidade diferente, vocês vão sentir que vocês conseguem fazer também, tá? Acho que isso foi, assim, uma coisa que todas as professoras das outras turmas falaram, sabe? Então, não tô falando por mim, eu tô falando do que eu ouvi, tá? Sim, sim. Tá certo. Certamente no Oswaldo Cruz. Uhum. Escola bilíngue. Acho que Esse aqui basicamente. Ou INH, mas é fundamental, tem no Oswaldo Cruz. eu acho que é esse. Mas talvez ela comente. E daí, quando eles disserem que aceitou, né, a instrução, ele vai fazer uma checagem para ver se todo mundo já aceitou. Se todo mundo tiver aceitado, então eu já automaticamente seguiria a ordem. Poderia ser assim? Eu estava perguntando de ser feito um lambda para isso. Que ia disparar e quiser ficar checando se estava todo mundo aceito e disparar a ordem. Mas poderia ser feito assim. O Eduardo, viu? Deixaram o microfone para mim, agora azeite. Escuta, assim, ó, desse... Oi, João. É ótima, Beth. Oi, João, o Eduardo, a gente vai precisar desenvolver alguma tarefa de final ou não? Não. No final de curso? Não. A gente foi Sim. pegando pelas atividades que vocês fizeram já, tá tudo certo. Então tá. Ai, que alívio, já tem outro. Outro iniciando agora. Ah, já começou, 2 semanas atrás. Tu também deve ter, né, João? Nós temos das linguagens lá, da língua inglesa. Eu não tenho. Ah, sorte tua. Não, mas o que é? Será que eu não... Será que eu poderia ter e não vi? Ah, olha, eu não me responsabilizo, porque olha as minhas assim, mal e porcamente. Então, não, mas eu acho que é para os anos finais, ó. Ah, bom. Nós, os anos iniciais, são bem poucos os cursos que eles estão oferecendo. Voltei.
Desculpe e obrigada. Então, eu sou professora de ensino fundamental da língua inglesa. Eu atuo em Novo Hamburgo, em uma escola de currículo bilíngue. E então, eu atuo com o início, os anos fundamentais, os primeiros anos fundamentais, atualmente, né, mais especificamente, 3º, 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental. E eu sou já professora nessa instituição bilíngue há 12 anos. E ocorre que em 2015, a instituição, ela colocou no currículo, inseriu no currículo a programação. E essa programação, né, esse componente curricular de programação, ele deveria ser, ele foi colocado para as professoras de inglês ministrarem, porque como é uma instituição bilíngue, caiu no nosso colo, né, as aulas de programação. E eu não venho da programação, eu sou da pedagogia, eu sou professora de língua inglesa, então eu tenho a minha formação nessas áreas. Eu nunca tinha pensado, né, em ter que atuar com programação. Daí, o que a escola, né, ela fez? Ela nos ofereceu várias capacitações, né, que é como se chamam, capacitações e cursos, etc., dentro de uma plataforma específica que é o Code, que é o code.org. Vocês já ouviram falar no code.org? Ele é diferente do Scratch. O Scratch vocês já ouviram falar, né? Do Scratch, o Berlese também já fez as propostas, né? Os dois. Isso. E daí, o Code é bem diferente do Scratch, né? Porque o Scratch é uma plataforma aberta. Antes eu estava ouvindo ali a Elizabeth falando, né, da tua entrada ali no Scratch, né? Então, ele é uma plataforma muito aberta, a gente vai deduzindo muitas coisas de como é que ele funciona, né? Ele tem ali os tutoriais, então tu vai navegando ali e vai fazendo as tuas inferências, as tuas deduções, vai aprendendo muito também com os projetos que já estão ali, tem fórum, etc., um monte de coisas legais. E o Code, ele é uma plataforma, assim, aberta, né, mas ele não tem o código, assim, aberto, né, ou seja, ele trabalha numa outra lógica, tanto que na minha visão, assim, ele tem uma epistemologia muito mais instrucionista, né? Por quê? Porque daí já tem os desafios prontos ali e os alunos têm que ir cumprindo as missões, né? Tu disse que tu já tinha mostrado, Berlese, o Code? Sim, a gente mostrou. Tá, não, só para daí, só para eu compartilhar. Vocês lembram do Code, né, gente? Aqui, por exemplo, aqui está o meu Code, né? Aqui é onde os meus alunos, digamos, eles... aqui é onde eles navegam, né? Então, aqui no Code, eles entram e eles, então, realizam as atividades. E ele tem uma proposta, assim, de atividades plugadas e desplugadas, tanto que aqui aparece, né, que aqui não é plugado, e essas aqui é que são as atividades plugadas, vamos dizer assim, né, que daí eles realizam aqui na plataforma. Então, tem aqui o desafio, e eles, então, montam esse desafio, né, no caso aqui, o personagem precisa chegar aqui no objetivo dele, e eles têm que programar esse percurso. Então, assim é que vai acontecendo o Code, né? E daí é que começou, no meu caso, né, como professora mais inquieta, a me perguntar, tá, mas isso que os meus alunos estão fazendo aqui, como é que está sendo o percurso de aprendizagem deles nesse sentido? Porque vem ali o desafio,
vem os blocos, eles vão montando, né? Mas às vezes eu ficava me perguntando, tá, mas como é que é esse percurso? Como é que é esse processo, essa lógica? Porque às vezes me dava a impressão de que eles iam fazendo a coisa sem pensar muito, né? Para ir passando. Eles gostam da plataforma, ela é visualmente assim bem atraente para a faixa etária, mas daí eu, como professora, estava ficando um pouco assim inquieta em relação a isso. E mais uma outra coisa, né? Porque assim, ele tá 50 minutos na semana na hora no currículo. Mas daí também eu me perguntei, puxa, mas será que é só 50 minutos? A programação é isso, né? É aquela coisa assim de tentar pensar e se afastar um pouco dessa ideia que a gente tem na escola, né? De que está tudo muito fragmentado. A gente fala em grade de horários, grade curricular, né? Então a gente tem as áreas de conhecimento, muitas vezes elas sem conversar umas com as outras, né? Nos anos iniciais do fundamental, quando é uma prof só, tu até consegue enxergar, né, essas áreas em conversa, mas depois quando eles já estão maiores, por exemplo, do 6º ano para cima, daí fica ainda mais forte essa fragmentação. E isso começou assim a me inquietar, porque eu pensei, não, mas será que a programação é isso? É 50 minutos e deu? É 50 minutos e plataforma coach, né? Então, aí é que começou as minhas primeiras problematizações para eu ingressar no doutorado. Daí, então, que eu fui procurar a minha orientadora para que ela pudesse me ajudar a chegar a pensar esse meu contexto e a chegar depois num problema de pesquisa. Por quê? Porque eu pensava em como é que a programação poderia conversar, aliás, poderia não, né? Conversa com todas as áreas. Ela conversa com as artes, ela conversa com a matemática, ela vai conversar com a história, ela vai conversar com as ciências da natureza, como também todas essas outras áreas conversam com a programação, né? Então, é essa coisa de tu conseguir pensar de um jeito mais reticular, de uma forma mais em rede, né? E não as coisas assim fechadinhas nas caixinhas, né? Ok, mas daí eu pensei, tá, mas como é que eu articulo isso? Da onde é que vai surgir essas ligações? Que pontos de conexão que eu vou fazer, né? Então, agora até ouvindo vocês falarem um pouco ali da BNCC, no 3º ano do ensino fundamental, uma das áreas assim que fica muito forte, muito latente, assim, que eu observo na minha observação, né, enquanto professora desse ano escolar, é aquela área, são as áreas de ciências sociais, de história, de geografia, que tem a ver com o conhecimento da cidade, com saber sobre conhecer o seu bairro, conhecer o bairro da escola, a quadra da escola, né? E o seu bairro, a cidade, né? Então, esse conhecimento ele vai se construindo no 3º ano, depois no 4º ano, e 5º e 6º, e vai, né, se ampliando. E lá onde eu trabalho, que é Novo Hamburgo, a escola ela está situada num bairro histórico. E a escola é tombada também pelo patrimônio histórico. Porque ali em Novo Hamburgo, a nossa escola ela fica em Hamburgo Velho. E Hamburgo Velho foi por onde os imigrantes alemães chegaram em Novo Hamburgo. E esses imigrantes alemães, eles começaram a cidade de Novo Hamburgo por ali. A nossa escola, que tem aí quase 190 anos, ela foi uma escola que foi a primeira escola ali da cidade. Ela foi fundada pelos imigrantes alemães. Então, e eu via que isso gerava interesse neles, porque isso de sair, caminhar pelo bairro, né? Eu via que isso gerava interesse. Daí eu comecei a pensar, será que a programação pode estar ligada, né, com isso? Só que daí depois, lendo mais, gente,
eu vi até que eu tinha que sair um pouco até da coisa da programação, sabe? Tinha que extrapolar um pouquinho essa área. Porque daí, fazendo as minhas leituras e aprofundando um pouco mais, eu cheguei num outro termo, que chama pensamento computacional. E ele, daí se eu estou falando de pensamento, eu estou falando de cognição, né? Então eu via que eu tinha que ampliar essa coisa da programação para o pensamento computacional. E sair um pouco dessa coisa dicotômica ali, que até a própria plataforma propunha, programação plugada, programação desplugada, né? Aquelas atividades assim meio fechadas, e tentar fazer isso aqui, né, ficar de uma forma mais em rede. Daí como é que eu pensei assim, tá, mas como é que nós vamos fazer? Como é que eles podem entender a programação, o pensamento computacional sendo desenvolvido com e na cidade? Como é que a cidade, ela vai ser um dos elementos, ser um elemento, né, ser um dos atores que vai também ajudar esse pensamento computacional a se desenvolver. E por aí que eu comecei a pensar no projeto, porque nesse sentido, ele acaba não se constituindo, pensar a programação não se constituindo unicamente em uma plataforma, em uma tecnologia online, que às vezes é o que a gente entende, né? Que programar tem a ver, programar um jogo, programar um aplicativo. A gente associa muito isso com a questão única, né, da tecnologia digital em si. Mas não, se eu estou falando de pensamento computacional, eu estou falando de desenvolvimento cognitivo. Isso está para além, né, da plataforma em si. E aí é que tá, como é que será que essa interpretação da cidade pode acontecer de uma forma algorítmica, né? Como é que isso pode emergir? E com que áreas também isso vai conversar? E eu não tinha muitas, eu tinha muito mais pergunta, obviamente, né? Do que eu ainda estou buscando e pesquisando e me perguntando, e outras coisas vão acontecendo, mas daí eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês de como é que isso foi acontecendo. Então, vou mostrar aqui algumas telas, tá? Que eu separei para hoje. Esse projeto, ele começou já no ano passado. Então, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que estão de modo... como é que eu... no espaço da escola, isso, mais fácil, né? No espaço da escola no ano passado, que daí a gente caminhava pela rua, né? Conversava com as pessoas. E vocês vão ver aqui outras propostas também acontecendo, só que nesse momento de suspensão das aulas, em que a gente não podia mais caminhar pela cidade, né? Em que precisava se ficar em casa. Então, esse projeto, ele foi pensado em justamente eu poder desenvolver o pensamento computacional, entender que elementos eu poderia trazer, né, que pudessem conversar com elementos de jogos. Por quê? Porque eu sempre, na minha prática pedagógica, eu sempre usei muitos elementos de jogos, né? Isso é algo que eu sempre observei que provoca engajamento nos alunos. Então, como é que, entendendo, né, que por esses elementos de jogos, eu poderia, daqui a pouco, entrar nesse contexto da cidade e desenvolver pensamento computacional, pensando nessa cidade e também trazendo, né, tecnologias para esse contexto. E que rastros, então, poderiam ser constituídos, poderiam aparecer, né? Que rastros, que percursos. E aqui eu tenho uma imagem, né?
e percursos a gente poderia ir construindo de modo que o pensamento computacional fosse a musculatura para isso. E daí, gente, o projeto foi começando a se construir. Muito por essa metáfora do flaner. O que é a metáfora do flaner, né? É de tu andar pela cidade assim, sem muita meta. Não é? Eu não andava assim com eles com um objetivo. E agora nós vamos sair aqui, nós vamos observar isso e aquele outro. Não, a gente saía, andava pela escola, pelos arredores desse bairro, observava, conversava com pessoas, conversava com artistas, né, que moram lá, observava vários elementos, fauna, flora, terreno, as edificações, e isso então eu ia tentando transformar para eles em propostas gamificadas que pudessem trazer, né, o pensamento computacional e buscar que ele pudesse ir se constituindo nesses espaços. E daí que foi surgindo o nome desse projeto, que chama Traces em Hamburgo Velho. Esse título também não chegou de primeira, né? Ele foi construído depois, assim, com os alunos, porque traces em inglês é rastro, né? Então, ele foi aparecendo, na verdade, porque ele tem justamente a ver com essa maneira que eu tento enxergar, assim, o percurso, a cognição, como algo que está ali, mas que a gente precisa descobrir. Né? Então, esse projeto foi surgindo com esse nome, Traces em Hamburgo Velho, e eu procurava, como eu falei para vocês, ir costurando ele com elementos de games, com narrativas, com missão, com tempo, né, com enigmas, e isso tudo já tem uma lógica, né? Então, esse início do projeto, ele se constituiu dessa forma, e depois eu fui ainda costurando ele com mais elementos que pudessem ir desenvolvendo o pensamento computacional. Aqui, esse que eu estou mostrando para vocês foi o nosso start, assim. Eles tinham a gente estava trabalhando com elementos de games de escape games. O que é um escape game? É quando tu tá num determinado lugar e tu precisa achar uma chave que abra uma porta para tu poder sair, né? Sair porta afora. E o lugar que eu escolhi foi a biblioteca da escola. Por quê? Porque aqui nesse espaço da biblioteca, essa porta aqui, ela tá sempre trancada. Ninguém nunca abriu essa porta. Ela não é uma porta nem de entrada, nem de saída de aluno. Tá sempre trancada. Então, o prédio da biblioteca é um prédio tombado da escola. Então, eu montei um jogo com eles, em que eles tinham determinados enigmas, e cuja missão era achar essa chave para poder abrir essa porta, e essa porta seria o nosso portal de Hamburgo Velho, por ali que a gente iria adentrar ao bairro. E nisso, então, eles tinham missões que eles teriam que descobrir com elementos da escola, elementos das artes. A arte está muito, muito, assim, ela está acoplada, ela está grudada, né, nesse trabalho. Então, com elementos até porque, eu faço um parênteses, se não fosse por um dos artistas do bairro, o Ernesto Frederico Scheffel, um ativista, assim, super forte, que lutou durante mais de 20 anos, a gente não teria o nosso centro histórico hoje. Então, assim, a arte faz muito, muito parte, né, disso. Pistas vivas, pessoas da escola que eles teriam que também tentar descobrir para solucionar as pistas, até que eles conseguissem chegar nas chaves, abrir essa porta e sair bairro afora. Porque o que acontece? Quem são essas crianças, né, gente? Essas crianças aqui, elas são crianças que
vivem a cidade de uma outra forma, elas não vivem a cidade caminhando por ela, né? Elas vivem a cidade de ponto a ponto. Então, a família busca na escola, no carro, leva para casa no condomínio, o condomínio vai para, sei lá, um shopping, volta para a escola. Então, é tudo muito murado, é tudo muito protegido, né? Não tem essa coisa de andar a pé. Então, são crianças que conhecem pouco a cidade nessas experiências. Isso era uma das coisas que eu queria justamente também proporcionar. Então, a gente foi construindo o projeto muito assim, né? Andando, observando os lugares. E eu, então, fui gamificando esses percursos, né? E ao mesmo tempo que eu gamificava, eu procurava fazer com que esses elementos de jogos pudessem conversar com o pensamento computacional, tá? Justamente para conseguir fazendo com que isso emergisse e a gente pudesse desenvolvê-lo para além da programação. E, ao mesmo tempo, né, que eles pudessem ir pensando aquelas vivências ali da programação com a cidade. Isso era uma das perguntas que eu tinha. Será que eles fazem essa relação? Né? Então, o projeto foi se construindo e a gente foi cada vez trazendo mais elementos, né? Elementos dos games, a interação com as pessoas, a observação assim do lugar e traçando, né, esse percurso. Então, aqui, por exemplo, é um vídeo que eu tenho aqui o título, tá? Se vocês quiserem depois assistir, e que daí assim mostra bem como é que é um recorte, né, de uma das nossas saídas pelo bairro. E eles tendo que resolver alguns enigmas que estavam espalhados literalmente pelo bairro, porque eu fui em determinados lugares colar QR Codes. Já tinha até conversado com algumas pessoas também que me acompanharam no percurso e foi um dos dias assim muito, muito legais. E eles foram construindo os rastros deles, né? Porque esses lugares aqui, eles fotografavam e a gente então foi construindo estes rastros. E chegou no momento, né, que a gente pensou, tá, mas como é que vamos mostrar um pouco do que a gente está vivendo no bairro? E então eles criaram aqui uma narrativa, né? Uma narrativa que tinha uma missão que teriam tecnologias para ajudar a resolver. E eles montaram então aqui o algoritmo textual dessa missão. E isso aqui foi uma criação, né, dos alunos em função do que eles estavam vivendo. Mas eu vou dizer para vocês, isso aqui, a palavra algoritmo, por exemplo, eles não chegaram nessa palavra, eles não tinham assim algoritmo, o que é um algoritmo, mas eles estavam fazendo aqui uma sequência de uma regra de jogo. E isso eles queriam que os pais deles jogassem, porque na escola daí teria feira de projetos, eles queriam mostrar esse percurso para os pais, e os pais jogaram, aqui a gente está vendo, ó, isso aqui são os pais jogando o jogo deles. E então, várias redes a gente foi construindo, vários espaços foram sendo visibilizados no bairro, porque hoje, a gente estando ali num centro histórico, né, tem muitos espaços que já meio que são tidos como, esses lugares a escola tem que levar os alunos. Museu X, Museu Y, só que existiriam outros espaços que poderiam se visibilizar, que não fossem esses tão, assim, lineares, e isso eu não sabia. Quem iria me dizer seriam os alunos, né? E aqui eu mostro para vocês um dos lugares que foi visibilizado por eles, que aqui é a Casa da Lira. Aqui mora uma artista. Desculpa, não mora, ela trabalha aqui. Aqui trabalha uma artista que é a Ariadne Decker. E eles aqui nas andanças ficaram curiosos por esse espaço aqui, por causa dessa lira que tem aqui em cima.
E nisso, então, a gente, né, começou a ter encontros com ela também, pesquisar um pouco da arte dela e como é que essa arte dela podia estar dentro do nosso projeto. Como é que a gente poderia expandir do bairro para outros lugares da cidade? E como é que a gente poderia construir esse percurso, né? E que lógica que esse percurso teria? Porque lá na aula de programação deles, eles têm que trabalhar com esses percursos, né? Mas será que eles conseguiriam relacionar isso? Então, aqui, por exemplo, esse percurso, quem realizou foi a turma. Isso aqui eles montaram, a gente se montou no grande grupo, o percurso do nosso City Tour, que seria por quais lugares a gente iria percorrer a cidade, que lugares os interessariam saber, pensando nesse livro aqui, que é o livro da Ariadne, da artista, que é O Caminho das Cores. Aqui ela tem vários lugares de Novo Hamburgo por onde ela passeou e ela daí desenhou. Então, a partir desses lugares aqui, que percurso lógico poderia ser realizado para que a gente pudesse percorrer algum desses lugares na cidade também? E isso aqui eles construíram, pensando, tá, quanto tempo a gente tem para esse nosso passeio de City Tour? Quais lugares ficam próximos um dos outros? Quanto tempo eu posso ficar em cada lugar? Então, isso tudo foram construções que a gente fez junto com eles. E a gente, então, surgiu o dia, né? Para a gente poder visitar esses lugares. Eles construíram enigmas, porque eram 3 turmas, né? Então, eles construíram, cada turma construiu algum enigma para outra turma descobrir. Aqui é que que eu comecei a tocar na palavra algoritmo para eles, porque aqui eles já têm um algoritmo que eles fizeram. Então, aqui eu comecei a provocá-los a pensar esse percurso numa outra sequência, como um fluxograma, mas eles ainda nem sabiam o que era algoritmo. Na verdade, eles sabiam, eles só não conheciam a palavra. E aí, né, o projeto foi, né, se constituindo, e eles chegaram num determinado momento em que eles também pensaram numa cidade, né? Na cidade de Novo Hamburgo deles, né? Na cidade, no bairro de Hamburgo Velho, mas um bairro imaginado por eles. E então eles criaram uma história. Eles em grupo criaram histórias. E essas histórias elas tinham missões. E essas histórias tinham regras. E essas regras, então, como é que a gente vai construir? Porque aqui eles tinham construído essas regras desta forma textual. Só que aqui a gente, a partir do passeio, começou a pensar nessas regras como um fluxograma. E então, pensar em como construir um algoritmo com um fluxograma. E aqui eu tenho alguns exemplos de como é que eles construíram isso. Então, aqui eu não estou em plataforma, eu não preciso ter acesso à internet, eu não preciso que cada um tenha um celular ou um tablet. Isso aqui foi feito no papel com um lápis. É pensamento, né? Então, aqui a gente foi construindo esse algoritmo baseado nessas vivências todas que eles foram tendo, esses rastros todos que a gente produziu, e eles então construíram os seus jogos do seu imaginário da cidade. E aqui vocês veem, ó, eu não tenho nada de computador aqui. Eu quis que eles pudessem construir seus jogos à mão, né? Ou seja, é a letra deles, é o desenho deles, não tem nada impresso, não tem nada escrito com fonte no computador, nadinha. Eles construíram toda essa arte do jogo, né? E isso aqui virou, na verdade, vocês estão vendo ele aqui, né? Assim, só que ele se desdobra e vira esse tabuleiro grandão aqui. Então, isso aqui é tudo dobrado e toma essa forma aqui. Então, com os personagens, com as missões, tudo aqui construído por eles. E envolvendo, né, várias áreas em rede. Isso aqui tudo está conversando junto, né? Não está isolado.
com a chegada do coronavírus, né, eu não tinha como sair pela cidade e caminhar pela cidade, como eu fiz em 2019. Então, assim, a gente precisou construir uma narrativa diferente, com um personagem que conversasse com eles na modalidade online, né, e de uma outra forma, e que aí esse sair pela cidade, esse entender esses trajetos, esses percursos e visibilizar esses espaços, precisava acontecer com tecnologias de geolocalização. Então, aqui eu precisei explorar muito mais com o grupo, Google Street View, Google Maps, e trazendo, né, muito vídeo, muita foto, trazer esses elementos para ir construindo esse projeto e conseguir construir esse projeto nessa modalidade totalmente online, ou seja, que as crianças pudessem viver a cidade também, conhecer a cidade também, só que dessa vez observando essa cidade por essas tecnologias de geolocalização. Aqui tem um outro artista que veio nos visitar também. Então, aqui essas interações que a gente foi tendo, né, nessa outra modalidade online, diferente, né, das que a gente tinha em 2019. Aqui também. E eles foram construindo seus percursos também pela cidade, e entrando em contato também com outros elementos, que são também os outros habitantes dessa cidade, né, que se constituem também como a fauna, a flora, o terreno, porque Novo Hamburgo tem uma unidade de conservação que chama Parcão. E aqui existe uma fauna e uma flora e uma hidrografia muito rica. Aqui a gente tem 3 nascentes de arroio, a gente tem várias espécies, a gente tem espécies nativas aqui, a gente tem espécies endêmicas também. Então, olha só o que tem de ciências da natureza aqui conversando, né? E eles também, a gente foi construindo daí outros percursos com outras tecnologias e entendendo essas relações e interpretando essas relações de uma forma algorítmica. Então, aí, de novo, eu tenho pensamento computacional sendo desenvolvido nesses contextos. E o legal, gente, é que daí, quando eles começam a fazer a relação das coisas, é legal de ouvir como é que eles se expressam, né? E, por exemplo, essa proposta aqui, isso aqui foi feito por um aluno, tá? Não foi feito por mim. Essa proposta aqui, o aluno me disse, teacher, isso aqui é um algoritmo da natureza, né? Olha só a riqueza que tem numa fala dessa. Teve uma outra fala dessas andanças nossas pela cidade, isso foi no ano passado, uma aluna disse para mim, mas andando pela cidade, né, nos nossos passeios a pé, em que ela disse assim, teacher, isso é o code da vida. Então, assim, é entender para muito mais além do que a linguagem de programação, né, quando tu ouve, isso aqui é o algoritmo da vida, isso aqui é o code da vida, então tá para muito além. E quando eles conseguem expressar esse tipo de relação, é que tu vê o quanto que eles entendem isso como parte da vida, né? A vida não é um algoritmo? Acho que é, né? A vida é um algoritmo também. Então, como isso está presente na vida, é a vida, né? Não é uma coisa que tu tá olhando de fora, é. Então, assim, esse projeto, ele tá na metade, né? No caso, eu tenho já todas essas vivências, assim, construídas com eles, mas cada vez também se agrega muita coisa, né? Então, isso é um pouco, né, de como eu venho tentando desenvolver o pensamento computacional com os alunos para além
das linguagens de programação. Hoje, por exemplo, me aconteceu uma coisa muito... Na verdade, essa semana me aconteceu uma coisa muito legal. Tem um jogo que, assim, eles têm jogado muito, que chama Roblox. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ouvi falar somente nas interações com eles, né? Eu ouvia Roblox, eles tudo jogam. É um jogo, são mundos, né, que eles constroem, é parecido com a lógica do Minecraft. E daí hoje uma aluna chegou para mim e disse: Teacher, eu tô fazendo um parcão lá no Roblox. Daí eu posso te mostrar? E daí, gente, olha só, né? Ela me mostrou ela construindo ali uma parte da cidade de Novo Hamburgo, onde ela fez uma casa em chá e mel, onde ela está fazendo o rio, né? Porque tem a questão do Rio dos Sinos, onde ela está fazendo, ela está simulando um parcão ali. Então, olha a riqueza disso, né? Ou seja, o quanto que a cidade está trazendo de significação para essa interpretação dela, né? Então, o quanto que ela está se apropriando da cidade, porque ela está trazendo isso para o universo do jogo dela. Então, assim, é muito enriquecedor todas as vivências, obviamente, que o projeto está podendo proporcionar. E, ao mesmo tempo, agora eu estou numa fase da pesquisa em que eu tenho que começar a fazer todas essas análises, eu tenho que começar agora a olhar bem de perto para tudo isso que a gente produziu de dados e ir justamente fazendo todas essas, construir todas essas redes para poder ir compreendendo e ampliando cada vez assim mais como é que esse pensamento computacional está se desenvolvendo ali. Então, eu tenho algumas experiências com eles, assim, bem analógicas, né, como vocês viram as questões ali do jogo, e, ao mesmo tempo, também tem essas experiências digitais, e como eu vejo isso tudo se imbricando, né, de não enxergar a coisa ali na caixinha, mas se complementando. E o quanto que, né, o code, ele precisa ser ampliado, né? Eu não posso ficar só naqueles 50 minutinhos lá de como é que isso tem que ir conversando, né, com a vida, que é aquilo que, ó, essa frase dessa aluna é muito emblemática, né? É o code da vida. Então é o código realmente, né? É o código desse nosso mundo presente. Então, colegas, isso era o que eu me propus a compartilhar com vocês. Eu agradeço um monte, né, esse espaço que o Berlese proporcionou, e ao mesmo tempo gostaria de, se vocês têm perguntas, se vocês querem desejam entender alguma coisa, né, que daqui a pouco eu não fui assim muito clara, mas assim, o que vocês desejarem ir conversando comigo, a gente pode continuar aproveitando o espaço aqui agora para fazer. I have a question. All right. May I ask it in English? Be my guest. Which language do they use while they are playing? Portuguese or English? They are using English. They are using English. Very good. They are using English. Claro, né, Elizabeth? Tem muitas vezes em que eles misturam. Ah, sim. Né? Tem essa coisa assim do translanguaging, né, que a gente fala. Então tem vezes em que eles fazem assim essas alternâncias, mas English, né? English, até porque eles têm inglês desde a educação infantil. E a gente está falando assim de tipo, a carga horária da escola é 10 períodos de inglês na semana. Na semana. É forte. E é legal, é muito legal isso. Parabéns, muito, muito legal o jogo e tudo mais. Muito legal. Eu ia comentar junto. Achei muito legal, muito tri.
eu tenho uma pergunta no sentido assim, ó, o tempo. Quanto tempo tu saiu com eles? Que período foi isso? Como que tu trabalhou? Se era, tu dispõe períodos para esse projeto? Ou é um dia? Como é que tu administra o tempo dentro desse projeto e da aula padrão normal? Sim, eu tenho com eles 10 períodos na semana. Então, assim, eu os vejo quase todos os dias. Pensando assim naquele nosso modelo presencial, físico, né? Eu os via quase todos os dias. Então, João, eu fui assim, eu não tinha muito certinho cronogramas, né? E tudo. Eu fui construindo isso com eles e com a prof que lá na escola a gente fala, né, a prof das outras áreas, a outra prof titular, que são duas titulares, é eu do inglês e é ela, né, que trabalha as outras áreas. Então, assim, sem ela, por exemplo, eu não teria conseguido, porque tinha muitas saídas que nós fazíamos nós juntas. Então, às vezes era no meu período, às vezes era no período dela, né? Isso, assim, eu digo para vocês, projeto é parceria, né? Então, quando a gente consegue ter um par na escola para pegar junto com a gente, nossa, é outra vibe, é outra coisa, né? Eu sempre acho que projeto tem que ser assim, junto com os nossos colegas. Então, daí, João, assim, não tinha o período, se eu for pensar assim, foi desde de março até dezembro, né? Não, eu digo, Isso assim foi no caso construído assim, ao longo do ano. tu usava, por exemplo, eu imagino talvez, a aula de redação para escrever o texto do projeto com eles, a aula de matemática para trabalhar algo da matemática no projeto. Era isso? Ou tu tinha um período específico, sei lá, na terça-feira à tarde a gente vai construir uma parte do jogo? Ou, na quinta-feira a gente vai... Tu tinha essa questão ou não? Era do feeling mesmo? Não, eu não tinha isso fixo. Isso ia se entrelaçando, isso ia acontecendo. Então, eu tenho 10 períodos de inglês com eles distribuídos na semana. Conforme o meu planejamento da semana, conversando junto com a prof, a minha parceira, a gente ia discutindo, ia construindo, mas ele não tinha isso, porque era isso uma das coisas que eu queria me afastar, sabe, João? Eu não queria deixar isso encaixotado. Então, se eu estou falando em rede, se eu estou pensando em construir isso conversando, tudo tem que ter essa sintonia, né? Sim. Então, ele ia se constituindo nesse movimento que não é linear, né? O que eu fazia? Eu fazia diário, isso é um dos itens da minha pesquisa, tá? Isso é um dos instrumentos que eu uso na minha pesquisa, que é o meu diário de pesquisa. Então, eu tenho uma tecnologia, que é o Evernote, que eu usava para fazer o meu diário. Então, ali eu escrevia o que acontecia naquele dia, porque as coisas aconteciam também muito de surpresa, sabe? Que nem isso que essa aluna me disse, por exemplo, naquela vez, esse é o code da vida, isso apareceu, né? Então, daí, tudo eu ia relatando, e ele ia acontecendo nesse movimento, assim, né? Coisa bem fluida, né? Sem estar numa linha reta. Tinha vezes que eu até tinha várias coisas assim que eu até tinha proposta, mas daí ela acabava, às vezes, tendo que, ou se estendendo mais, misturando com a outra prof, daí a gente tinha prof de música também, tinha o prof de educação física também, então daí já meio que misturava também eles junto em alguns momentos, e assim, a gente ia seguindo esse movimento. Muito legal. Dá trabalho, gente, sabe? Não é um negócio assim... E claro que dá trabalho. Uma vez um prof me perguntou, mas, Jana, nossa, quanto que tu fica assim fora, né, para planejar e pensar isso? Daí eu vou dizer para vocês. Claro que dá trabalho, mas assim, é o planejamento da minha aula, entendeu? Então eu não pensava como isso uma coisa a mais. É a minha aula.
Então, não é aquilo que eu estou fazendo para a pesquisa do doutorado. É a minha aula. Então, na real, eu estou lá planejando a minha aula e pensando em todos esses elementos juntos. Então, isso que eu estou vivendo com eles hoje não é um negócio que eu estou vivendo só para a pesquisa do doutorado. Para mim, faz parte do currículo. Eu quero ter a minha turma do ano que vem de terceiro ano, a gente vai fazer isso de novo. 2022 vai continuar, entende? Não é um negócio que está só é agora, só porque eu estou fazendo doutorado, né? Então, isso meio que já se incorporou, sabe? E daí é aquela coisa, cada um de vocês tem coisas que podem chamar atenção e vão chamar atenção no contexto de vocês, né? E é aí que que o negócio vai, né, emergindo, vai surgindo. Pois é, eu não sei se estão me ouvindo. Está funcionando o microfone? Sim, estamos te ouvindo. Oi. Oh, sensacional o projeto. Eu me lembrava agora, enquanto tu estava mostrando essas fotinhos, né, do teu projeto, o trabalho com os alunos, né, do curso de lógica de programação que eu fiz lá no final dos anos 90, início dos 2000. Era tudo no papel, o computador não era nem metade do que é hoje, né? Então, o que acontece? No final, a gente aprendia toda a lógica de como fazer um algoritmozinho, né? Ou aquilo, ou isso, mais aquilo. Tudo com regrinhas meio de eletrônica digital ainda, que era o que eu estudava, né? E, no fim das contas, né, hoje tu faz a mesma coisa em todos esses aplicativos que tem. Esse Code, por exemplo, e o Scratch, é o curso de lógica e programação para criança. É outra linguagem, todo coloridinho, bonitinho, né? Mas é aquilo, é aquele cursinho lá antigão, né? Que era tudo rabiscado à mão antes, né? E realmente, uma coisa é tu aprender a regra de como é que tu faz, como é que tu constrói, outra coisa é aplicar na vida real, né? Tá? Por isso foi ótimo o projeto, sensacional. E é bem... agora, o João falou outra coisa, né? É sempre essa preocupação, tu vê só como é que é a professora. Caramba, tem 10 períodos, que bom. Como é que a gente junta isso com o currículo que a gente tem que seguir? É uma loucura, né? Ricardo, falaste bem. Eu dou aula de história. Eu vejo aquele calhamaço de coisas que a gente não pode deixar de falar, senão já era, né? Como é que eu vou engatar o próximo ano? É realmente um projeto à parte. Eu fico vendo, desde 2006 que eu dou aula, né? Quando eu comecei a dar aula, já tinha celular, óbvio. Mas o celular não era nem metade também do que é hoje, né? O celular era para mandar mensagem e ligação na época. Hoje em dia é um computador, né? Completo já. Então, a gurizada lá naquele tempo, pouquíssimos, né? Acho que até nem dá para falar de 2006, mas até 2010, pouquíssimos jogavam algum joguinho, né, em casa, ou seja, videogame ou computador. Hoje em dia está tudo no celular, né? É outro planeta, completamente diferente. Né? E realmente, conseguir usar isso aí é uma luta agora. E conseguir enfiar dentro do currículo, né? Se for a palavra, mas conseguir colocar aí dentro, né, cumprindo as metas ainda, é uma outra também. E é bem por aí, sabe, Ricardo? Porque como eu estava em parceria com a professora a outra professora titular, então esses aspectos, por exemplo, né, do bairro histórico de Novo Hamburgo, relacionados à história do local, à origem do local, dos habitantes, da imigração, tudo isso eu trouxe junto para o projeto. Então, a gente estava nas nossas andanças e saídas pela escola também, né, aprendendo ali sobre a história do Johann Peter Schmidt, que foi o primeiro comerciante do bairro, sobre a história das edificações em Chaimel, a Fundação Ernesto Frederico Scheffel, quem foi Ernesto Frederico Scheffel, e todos esses conteúdos, vamos dizer assim, que estão lá no plano de trabalho do componente história, do componente de ciências sociais, que são do terceiro ano. Então, isso era um desafio, né, que eu e a minha colega tínhamos de fazer essas coisas conversarem, né? Ou seja, se eu estou saindo pela cidade, o que isso vai conversar com as ciências sociais? O que isso vai conversar com as ciências da natureza? Porque, né, como eu falei ali para vocês do Parcão, né? O que isso vai conversar com a arte, né? O que isso vai conversar com a geografia, porque tem ali um terreno
tem uma hidrografia, né? Então, isso é uma das questões, assim, que a gente precisa estar sempre pensando e problematizando. Justamente porque eu tenho essa necessidade de pensar essas coisas muito articuladas. Então, não entender que as coisas não estão, assim, né, separadas, e como é que eu faço isso conversar, para justamente que esse, né, projeto tenha esse corpo, né, tenha essa articulação. Por exemplo, né, vou dar um outro exemplo para vocês. Ali no Parcão, eles têm, uma das questões da área das ciências da natureza, de quarto ano, porque essa turma está comigo agora de novo no quarto, né? De quarto ano, ali eles estudam as espécies exóticas, por exemplo, da flora, né? E ali no Parcão, eles observaram, a gente não pôde ir no Parcão esse ano, né? Então, o que aconteceu? Eu consegui lá uma autorização com o secretário do Meio Ambiente de Novo Hamburgo para que eu pudesse entrar no Parcão e fizesse vários vídeos. Daí eu entrei com as professoras de biologia do município também, que cuidam lá do Parcão, e a gente fez vários vídeos, vários percursos, e lá tem uma espécie exótica, que é a pinus, a árvore pinus, que ela é uma espécie invasora, né, do Parcão. E aonde ela está, ali no Parcão, ela acaba com todos os nutrientes do solo. Então, os biólogos, eles precisam fazer um manejo dessa espécie. E daí, isso a gente, né, na aula, junto com a minha colega e mais a minha aula, etc., isso surgiu, porque eles conseguiram estabelecer uma lógica de condicionais, por exemplo, relacionado a essa espécie exótica, né? Se ela está presente, o que acontece? Se ela não está presente, como é que esse ecossistema se comporta, né? E se ela está presente, como é que o ecossistema se comporta? Então, aí, a gente junta as coisas, né? E, ao mesmo tempo, e foi daí que surgiu isso que esse aluno falou. Mas, teacher, isso é um algoritmo da natureza, né? Então, aí é que a gente vai vendo essa relação, por exemplo, que eles fizeram também com os pássaros ali, naquele mesmo espaço do Parcão. Por que tem essa fauna de pássaros no Parcão? O que essa fauna está relacionada com esta flora? Isso é geografia, né? Mas qual é a relação que acontece? Por que eles vão lá? Porque tem a árvore X, que é da qual ele se alimenta. Aí, se não tiver essa árvore, né? E o que ele faz? Como é que o pássaro e a árvore conversam? Né? Tudo isso eles foram chegando. Ele espalha a semente das árvores também, né? Então, isso é que digamos, um dos X da questão, fazer as coisas conversarem. Isso, para mim, é super importante, de não enxergar a coisa, né, encaixotada e fazer essas articulações. Que é um desafio, viu, gente? Isso é o desafio. É o desafio. E, a conversa entre tudo, é entender a rede. Então, acho que a gente fica por isso, então, né? A Carmen chegou um pouco depois, mas ela pode ver a gravação depois que eu disponibilizar lá. Então, acho que muito obrigada de novo, Jana. Acho que tu salvou nossa pele, minha e da Raíssa de novo. Não, com certeza, muito obrigada. Eu vou dizer, né, como eu falei para vocês, né, gente, assim, eu não sou da ciência da computação, né, eu sou da pedagogia, então, quanto que para mim eu precisei me apropriar de muitas, ir atrás, né, de muito conhecimento para poder atuar nesse espaço, né, e eu acho, assim, que isso tem me enriquecido muito como professora, né? Porque também é uma área de conhecimento que eu estou vendo que está conversando com a língua inglesa e está conversando com várias outras com as quais eu interajo,
né? Então, eu poderia fazer a minha aula de inglês só. Só language, né? E ok, eu estou cumprindo com o meu plano de trabalho. Poderia fazer a minha aula de programação lá no code.org, eles vão lá, faz lá, move forward, turn left, né? Ok, também estou cumprindo com o meu plano de trabalho. Só que, vou dizer, não há nenhum problema em fazer assim, né? Eu acho que cada professor tem o seu percurso, né? Cada professor tem a sua forma de poder ir desenvolvendo. O que aconteceu comigo é essa inquietação, né? Essa coisa assim que daí vem muito de minha como docente. Eu me inquieto, eu me pergunto e daí eu penso, mas será que dá para fazer algo diferente aí? Dá para mexer nesse negócio aí? E é por aí que daí eu vou, né? Daí a cair no doutorado. Muito bom, parabéns. Pois é, tu estava falando em natureza aí, tem até um ambientalista antigo aí, né? O Hessler aí, né? Isso. Dá para te trabalhar com isso aí junto agora. Exatamente. Exatamente. De Sapucaí, tudo isso aí não existiria sem esse cara. Exatamente, Ricardo, né? Esse ano de 2020 ele está sendo muito rico o projeto nessa questão da fauna, da flora, terreno, ciências da natureza forte ali, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente pode encerrar com chave de ouro, assim, acho que o nosso curso, né? Tanto essa turma quanto todas, né? Porque essa é a nossa última turma. Mas, então, acho que agradecer, então, a Jana e a todos também que participaram, tá? Espero que vocês tenham aprendido, que vão conseguir desenvolver alguma coisa. Podem sempre estar entrando em contato com a gente, tá? Comigo, com a Raíssa, com o pessoal do NTM. Se a Jana quiser deixar o contato dela também, tá? Vou botar aqui meu e-mail. Beleza, a gente pode colocar lá no Moodle para eles poderem acessar. Isso. Certo. Não, muito obrigada por o curso também, né, gente? Vocês foram maravilhosos. Quando eu entrei assustada. Depois eu consegui fazer algumas coisas, né? Então, assim, ó, não é nada difícil, é apenas a gente ter tempo e buscar, né? É só querer, vamos dizer assim, né? Então, parabéns, Janaína, pelo teu projeto aí, muito legal. E em relação, agora é uma outra coisa, tá? Em relação aos certificados, como é que isso vem? Eu acho que eles já devem vir Por e-mail. na semana que vem. Enviam por e-mail, seria isso? Sim. Tá legal. Tá, então, eu tenho aula daqui um pouquinho, eu me despeço de vocês, tá? Com um beijão e tudo passa. Tá, tchau, Joãozinho! Beijo, tudo de bom pra